Então, eu coloco aqui para vocês a antiguidade, um período inicial, né, que é a antiguidade, a fase pré-Estado Constitucional, mas já destaco que as bancas não têm muito interesse nesse período, é só para vocês saberem o que aconteceu antes dos documentos ingleses. O Fábio Conder Comparato chama essa época aqui inicial de período axial dos séculos oitavo a 2 antes de Cristo, e a gente divide em antiguidade oriental e ocidental. Então, o que que nós temos aqui nesse período? Pensando primeiro na antiguidade oriental. Vários códigos de comportamentos, ideias de filósofos que ainda hoje são famosos, não é? São influentes até os nossos dias, como Zaratustra na Pérsia, Buda na Índia, Confúcio na China, Pitágoras na Grécia e Deutero Isaías em Israel. O que que nós temos de novidade a partir desse período? Antes, nós tínhamos uma explicação mitológica para tudo. A partir daqui, isso muda, porque a história dos direitos humanos, né, segundo o Comparato, vai seguir um rumo diferente com a contribuição desses filósofos, de documentos que nós temos aqui, e eles começam a pensar os direitos, esses direitos que, como nós já sabemos, a expressão do homem, naturais, nos remetem a essas épocas antigas, não é? Eles começam a pensar esses direitos como direitos inerentes ao homem. Se em toda a sociedade nós tivemos pessoas e um mínimo de organização, eu posso concluir que nós sempre tivemos direitos humanos. Claro que eles muitas vezes não eram escritos, como veremos aqui, não eram assegurados a todos, mas se são direitos inerentes à pessoa, desde quando existe pessoa, nós temos direitos humanos. É nesse sentido que vocês vão pensar, tá? Então, no máximo, eles cobram em provas como teria sido essa contribuição da antiguidade, e aparecem alguns documentos mais famosos, como o Código de Hammurabi. Hammurabi foi um rei da Suméria antiga, e nós tivemos aqui uma codificação muito importante, direitos individuais, claro que não com igualdade, né? Nós veremos aqui, mas nós já tínhamos nesse Código de Hammurabi direito à vida, propriedade, honra, a consolidação de costumes, e essa previsão valia para todos no Império. Com igualdade? Claro que não, porque os patrícios tinham muito mais privilégios do que os plebeus ou do que os escravos, que nem sequer eram considerados titulares de direito. Mas já foi uma codificação importante. O que é famoso no Código de Hammurabi? A lei de talião, não é? O olho por olho, dente por dente. Até coloquei aqui para vocês um trechinho para vocês já perceberem que o tratamento não era igualitário. Então, olha que interessante. Se o homem tira o olho de um patrício, também seu olho será tirado. Olho por olho, dente por dente, mas só na mesma classe social, né? Só para os privilegiados. Porque se for de uma classe inferior, eu não tenho essa ideia da lei de talião. Eu vou ter uma compensação. Se tirou o olho foi de um plebeu, ou se quebrou o osso de um plebeu, ele vai pagar uma mina de prata. Então, já agora não é na mesma medida. E olha só, se ele fez isso com um escravo, o escravo não será compensado em nada. Ele vai pagar para o dono do escravo metade do seu preço, porque é aquela pessoa que está sendo prejudicada, né? A sua propriedade foi ferida. Houve aqui uma violação ao seu direito de propriedade, como se fosse mesmo um objeto que foi quebrado. Então, isso aqui é para vocês lerem e compreenderem isso. Não existia igualdade. Mas para essa época, já foi com certeza um grande avanço. Depois, quando nós pensamos em antiguidade clássica, vocês vão se lembrar das duas grandes civilizações que nós tivemos na antiguidade, Grécia e Roma. E as duas civilizações contribuíram, cada um a seu modo, para esse processo de afirmação histórica dos direitos humanos. Quando nós falamos de organização da sociedade e dessa ideia, não é, de que as pessoas seriam titulares de direitos, houve um fator fundamental para que isso se desenvolvesse, que foi a lei escrita.
Isso aqui foi determinante, não é? Para acabar com o arbítrio estatal, ou pelo menos reduzir isso, e trazer a previsão de direitos. Tanto em Grécia quanto em Roma, nós tivemos essas leis. Os gregos têm uma contribuição, que todo mundo se lembra disso, né? O berço da democracia é a Grécia Antiga. Então, nós sabemos dessa contribuição ligada aos direitos políticos, à participação política, mas vamos nos lembrar que não é, obviamente, da mesma forma que acontece hoje, porque só os homens participavam disso e homens que tinham uma determinada ascensão social, não era qualquer um. Mulheres, estrangeiros, escravos estavam excluídos desse processo de participação, mas os gregos trouxeram uma importante contribuição nessa parte da democracia, dos direitos políticos. Isso é sempre mencionado, né? Então, nós sempre relacionamos isso à contribuição dos gregos. Também foram os primeiros a organizar o que nós chamamos de legislação social, a legislação ali da vida na sociedade-estado, especialmente em Atenas. Só que nós não podemos nos esquecer das contradições. Tudo isso acontecia junto com a escravidão. Eu coloco aqui um trecho de Aristóteles, e apesar de toda a sua sabedoria, da sua clareza em relação a tantas coisas, Aristóteles vivenciou escravidão, não é? E aquilo era tido como natural. Ele explica em uma passagem da sua obra, da Política, ele diz assim, com a maior frieza, né? Porque era o comum naquela época. Uma família, para funcionar bem, ela precisa de propriedade. Então, a família tem instrumentos móveis e instrumentos imóveis. O escravo seria só um instrumento móvel, um instrumento vivo, mas um instrumento, gente. Obviamente, não era reconhecida dignidade. Nós não tínhamos aqui, né, o direito mais básico de todos, o direito a ter direitos, de ser reconhecido como pessoa. Então, Aristóteles retrata isso nessa passagem. Por isso que, por mais que a gente fale de igualdade em Aristóteles, não é uma igualdade real, material, como a gente busca hoje. É uma igualdade relativa, considerando a sociedade naquela época. Nós não podemos perder isso de vista quando estamos estudando documentos históricos, contribuições de filósofos. Nós temos que sempre contextualizar para entender como foi isso, não é? Não dá para tentar medir esses acontecimentos com a régua do presente, é o que o André de Carvalho Ramos nos alerta. Então, cada época com a sua contextualização. Em Roma, nós tivemos como grande contribuição o princípio da legalidade, a sedimentação do princípio da legalidade, a lei das 12 tábuas romana, que traz uma vedação do arbítrio, a previsão de condutas. Claro que isso daqui também não era de forma igualitária para todas as pessoas. Os estrangeiros, inicialmente, não tinham vez em Roma. Então, eles tinham um direito ali que era muito focado no cidadão romano, não é? Depois, como eles vão ampliando o território, vai surgindo o chamado direito das gentes, o ius gentium. E aí esses estrangeiros eles passam a ser mais acolhidos, eles vão ganhando alguns direitos com a ampliação, com a expansão do Império Romano. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Lembrem-se do que vocês estudaram em história a vida inteira, não é? A gente traz isso para cá agora. E também acho legal e que poderia virar uma questão de prova, quando nós pensamos na contribuição dos romanos, nós temos três princípios, que seriam princípios de justiça, que traduzem a ideia de justiça, que são atribuídos ao Piano. E o Piano, né, vem aí dessa sociedade romana. Então, esses direitos sintetizam o direito privado romano, que seriam viver honestamente, não lesar a outrem, dar a cada um o que é seu. Então, com certeza, uma importante contribuição dos romanos, essa ideia de justiça. Coloco aqui também para vocês influências do cristianismo,
com a previsão dos livros, de passagens da própria Bíblia que reforçam essa preocupação com o bem-estar de todos, a ideia de fraternidade, de solidariedade, a ideia de que nós somos irmãos em Cristo e isso já nos traria uma igualdade, mas sem perder de vista que também existia escravidão, que a igreja, inclusive, se aproveitou muito dessa escravidão, não é? Então, são contribuições. É claro que nós tínhamos um contexto que era histórico. A igreja não tinha como mudar isso. Então, coloquem essas informações dentro do seu contexto. Às vezes eu vou perguntar isso lá no Instagram, né? E aí, quando eu falo que houve sim uma contribuição do cristianismo para a evolução dos direitos humanos, vem sempre alguém dizer: ah, mas a igreja aceitou a escravidão, a igreja isso. Tá, gente, não é isso que está em questão aqui. Óbvio, todo mundo errou. Vocês viram que esses dias Portugal veio pedir desculpas ao Brasil pelo que fez na época do descobrimento? Antes tarde do que nunca, né? Reconheceram agora que não foi uma conduta correta e vieram se desculpar pela descoberta do Brasil, por tudo que fizeram aos povos indígenas, a igreja mesmo, a ideia de evangelizar os povos indígenas, isso foi uma grande violação de direitos, mas eles não tinham essa noção naquela época. Então, é uma contribuição dentro do que era possível, né? E aí nós temos, além dos livros, das passagens da própria Bíblia, nós temos os filósofos cristãos como São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, que trabalharam, inclusive, essa ideia de justiça, e isso também é tido como contribuição. Essa busca da justiça social, as campanhas de fraternidade pela própria igreja. Então, claro que isso trouxe uma contribuição, não é? Aí nós chegamos ao nosso momento inicial mais importante, que é a partir daqui que as bancas costumam cobrar, que são os documentos ingleses. E a Magna Carta de 1215 é considerada por muitos autores a certidão de nascimento dos direitos humanos. Então, se isso é mencionado em provas, vocês vão considerar correto, tá? A Magna Carta de 1215 é considerada por muitos como a certidão de nascimento dos direitos humanos. O que nós temos aqui? Um pacto celebrado entre o rei João Sem Terra, era o irmão mais novo, não tinha terra, então ele era conhecido como Rei João Sem Terra, e os nobres ingleses. Por que eles fizeram esse pacto? O João Sem Terra queria mais dinheiro para suas campanhas de guerra, e, por outro lado, os nobres queriam uma limitação ao poder de tributar do rei, né? Então, vamos chegar aqui a um consenso para ficar melhor para as duas partes, para reduzir essa cobrança desenfreada de impostos. Vamos impor alguns limites à sua atuação, João Sem Terra. Eu até coloco para vocês lá no final do capítulo, depois vocês vejam. Não tem isso com legenda em português, mas vejam a cena. Não sei se no YouTube tem isso dublado. No filme Robin Hood, nós temos um momento em que eu gosto daquela versão do Russell Crowe. Ele fala com o rei, né, o que eles querem, a ideia de liberdade, que o rei não tem esse direito de cobrar tantos impostos, de confiscar bens, confiscar propriedade, mandar matar. Então, são essas limitações que eles buscam ali, mas o detalhe é que esse documento, essa Magna Carta, não tinha caráter universal, era restrito à nobreza, não era para todo mundo. Então, vem para beneficiar algumas pessoas, não é? Nós tivemos aqui um pacto entre o rei e os nobres ingleses, não era entre o povo inglês como um todo. Cuidado com isso em provas, que é sempre uma parte, né, um objeto de cobrança, é justamente em relação a isso. Então, quando eu falo que foi certidão de nascimento, tem que ter esse cuidado, tá? Foi certidão de nascimento, mas não era para todo mundo, não. Era para beneficiar a nobreza na Inglaterra. E aí eu coloco aqui um histórico maior da carta para vocês entenderem o contexto, não é? Em plena Idade Média, e lembrando que as coisas na Inglaterra
elas acontecem de uma forma pioneira. Tudo acontece primeiro na Inglaterra e depois no resto do mundo. Então, os ingleses, eles servem sempre como fonte de inspiração aqui nesse processo histórico, tá? E essa Magna Carta tem algumas previsões que costumam aparecer em provas. A cláusula mais importante, a cláusula 39, é conhecida como coração da Magna Carta, o devido processo legal, mas eu coloco aqui para vocês as cláusulas que são destacadas pelo Fábio Conder Comparato, como das liberdades eclesiásticas. Então, a igreja poderia designar bispos, as suas autoridades, sem precisar de uma confirmação do rei. Então, isso aqui já sinaliza uma separação entre igreja e Estado. A gente sabe que na Inglaterra vai surgir depois a igreja anglicana, não é? Cláusulas 12 e 14, muito importante, o poder tributário deve ser consentido pelos súditos. Não deve haver essa taxação sem o consentimento dos súbitos, e isso aqui vai dar origem ao que mais tarde vem muito forte, que é o parlamento na Inglaterra, tá? Lembrem-se disso. Então, olha só, estamos iniciando esse processo de limitação de poder. Nas cláusulas 16 e 23, previsões que sinalizam o fim das relações servis, o princípio da legalidade, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, coisa que nós temos ainda hoje na nossa Constituição, gente. Né? Então, temos previsões que vieram aí, ultrapassaram tantos séculos e ainda estão nos documentos atuais. Cláusulas 17 e 40, o monarca não é dono da justiça, ele tem o dever de prestar essa justiça. Cláusulas 20 e 21, bases do tribunal do júri e proporcionalidade entre delito e pena. 30 e 31, limites à possibilidade de o rei confiscar a propriedade privada. 39, como eu disse, o coração da Magna Carta, o due process of law, o devido processo legal. Os homens livres devem ser julgados pelos seus pares de acordo com a lei da terra. Essa é a essência do devido processo legal na Magna Carta. 41 e 42, liberdade de locomoção. 45, as bases de uma administração pública autônoma e regular. Na cláusula 60, isso aqui já é uma ideia de igualdade maior, porque todas as limitações previstas para os súditos passam a valer também para os senhores feudais. Isso aqui vai ajudar a superar o sistema feudal. Não é? Os senhores feudais, que eram figuras de destaque, vão perdendo isso. E 61, um esboço, olha só, o surgimento, um esboço de um mecanismo de responsabilidade do rei perante os seus súditos, e isso aqui vai originar a abolição do regime monárquico absolutista. Por quê, gente? No regime monárquico absolutista, nós tínhamos uma ideia que era the king can do no wrong, o rei não erra. Se o rei não erra, ele não é responsabilizado por nada nunca, não é? E isso vai perdendo força até chegarmos lá no grande momento com o Bill of Rights de limitação do poder real, porque vem muito forte a figura do parlamento. Se eu quero tirar poderes de uma pessoa, o que que eu tenho que fazer? Dividir esse poder, não deixo os poderes todos concentrados na mão daquela pessoa. Então, vai surgir e se fortalecer ao longo do tempo essa instituição do parlamento inglês, que até hoje é tão forte, é o que garante esse equilíbrio, essa separação de poderes, ainda hoje na Inglaterra. Ainda na Inglaterra, mas agora deixando de lado a Idade Média, porque Magna Carta lá no século XIII, em um contexto de sistema feudal, isso vai se modificando, né, ao longo dos séculos. Já estamos na Idade Moderna, então já passamos pelo Estado absolutista, o declínio desse Estado absolutista com o Renascimento, Reforma Protestante, o surgimento dos Estados nacionais. Então, lá no sistema feudal, o poder era todo descentralizado entre os senhores feudais. Depois nós assistimos um poder muito centralizado nas mãos do rei, que recebia esse poder de Deus, não é?
surgem os estados absolutistas, e isso começa a ser questionado. A gente viu que desde a Magna Carta na Inglaterra eles já começam a questionar isso, mas isso vai se tornando mais forte à medida que o tempo passa e que o parlamento inglês vai ganhando força. Então, nós temos como documentos de destaque, primeiro, a Petição de Direitos, a Petition of Rights, de 1628. Existia um rei aqui nessa época, o Carlos I, que ele queria governar sem conselho, sem consentimento do parlamento, queria ser livre para instituir e aumentar impostos, e claro que isso não agradava. O parlamento, por outro lado, queria deixar bem claro que o rei não governa sem a sua participação, que a figura do parlamento é importante. Então começou a surgir um conflito maior de interesses. Isso tem início lá com a Magna Carta, não é? Mas há um amadurecimento dessa ideia de necessidade de limitação de poderes. Só para vocês entenderem, se a questão falar que a limitação ocorreu de forma absoluta na Magna Carta, é errado. O processo se inicia lá, mas quando é que nós temos a culminância desse processo? Com o Bill of Rights em 1689, já no século XVII. Então, percebam, estamos caminhando rumo a esse enfraquecimento do poder absolutista, tá bom? Então, aqui nessa época, diante dessas medidas autoritárias do Carlos I, o parlamento obrigou o Carlos I a reconhecer esse documento, que era uma petição de direitos, uma carta contendo reclamações, direitos, e especialmente, né, eles queriam acabar com essa cobrança de tributos sem o consentimento do parlamento. Então, o que estava escrito lá? O rei tem o dever de não cobrar impostos sem autorização do parlamento. E também há o que nós já vimos que vem desde a Magna Carta, a reafirmação do devido processo legal. Tá bom? Então, são informações que podem aparecer na sua prova ligadas à Petition of Rights. Depois, um outro documento de destaque, já aqui no século XVII também, Habeas Corpus Act, que é de 1679. O habeas corpus não surgiu aqui. Segundo os doutrinadores, já existia o habeas corpus na Inglaterra antes mesmo da Magna Carta, é o que diz o Fábio Conder Comparato. Só que existia o que eles chamam de writ, né? É writ, não é right, é writ com W. Deixa eu ver se eu escrevi isso aqui, ó. O mandado judicial, writ, se aparecer na sua prova, writ não é direito, é mandado judicial, essa ideia de um instrumento de garantia de direitos, tá? Eles já tinham esse writ, mas não tinham regulamentação para o habeas corpus. Então, só no século XVII é que vem essa regulamentação, objetivo muito claro de acabar com as prisões arbitrárias, não é? Então, eles tinham uma ordem, quando uma pessoa fosse presa, ela devia ser levada à presença da autoridade competente para verificar a legalidade daquela prisão. Essa era a grande ideia da lei de habeas corpus. O que eles queriam resguardar? Liberdade de locomoção, não é? Então vejam que é uma ideia que também persiste até os dias atuais. Essa lei de habeas corpus é considerada importante porque serviu como fonte de inspiração, para além do instrumento do habeas corpus, para outros instrumentos de proteção de direitos, como o nosso mandado de segurança ou ruício de amparo, que é o nome que nós temos aqui em outros países da América Latina, mas a mesma ideia, são instrumentos que asseguram direitos líquidos e certos. Então, é uma fonte importante desse tipo de previsão. E aí o Comparato destaca que essa ideia que os ingleses tinham, que era de levar o paciente, a pessoa presa, apresentá-lo em juízo, isso não foi seguido pelos outros países, né? Isso vem para o mundo moderno sem essa previsão. Só que, por outro lado, apesar de não ter inicialmente essa previsão,
Já aparece também a possibilidade do uso de habeas corpus no caso de simples ameaça à liberdade de locomoção. Então, vem um caráter preventivo que não existia nesse documento dos ingleses, tá? Aí eu coloco uma observação para vocês. Isso aqui, gente, às vezes os alunos perguntam qual doutrinador fala isso? Nenhum. Isso aqui é a doutrinadora Vivian Cristina observando a realidade. O que que eu convido vocês a refletirem junto comigo? O que que nós percebemos? Tudo bem, o habeas corpus que nós temos na Constituição não veio acompanhado dessa ideia, né, de um direito de sermos apresentados perante a autoridade competente. Mas nós vimos em tratados internacionais que os países retomaram essa ideia. E como que isso ficou chamado? Esse direito de que quando uma pessoa seja presa, ela tem o direito de ser apresentada perante a autoridade judiciária competente para verificar a legalidade da prisão. Audiência de custódia, o que nós chamamos de audiência de custódia ou de apresentação, não é? E aí eu digo para vocês, usem isso, quem vai fazer aí, no caso da prova de Minas, a gente não tem prova de direitos humanos discursiva, mas quem vai fazer prova para delegado pode usar isso depois, quando for falar de audiência de custódia, na prova discursiva, na prova oral. O conhecimento de vocês em direitos humanos vai ser utilizado em outras disciplinas até para enriquecer e diferenciar as provas de vocês. Então, é uma conclusão minha, mas que eu acho válida e interessante que vocês poderiam utilizar, tá? E por fim, o documento mais importante na Inglaterra, considerado inclusive a base do direito constitucional da Inglaterra até hoje, é o Bill of Rights de 1689. Esse documento aqui, gente, que vem depois da Revolução Gloriosa na Inglaterra, ele consagra a força do parlamento inglês. É a supremacia do parlamento inglês. O processo que começou com a Magna Carta é concretizado aqui, esse processo de limitação do poder, não é? Então, são expressões que podem aparecer na sua prova. O Bill of Rights simboliza o fim da monarquia absolutista na Inglaterra. O Bill of Rights significa a supremacia do parlamento. Eu só posso afirmar isso em relação ao Bill of Rights. Se eu coloco algum outro documento aqui, fica errado. Percebem? O que que nós tínhamos aqui nesse documento para que ele, como é que ele conseguiu reduzir definitivamente o poder dos reis da Inglaterra? A afirmação da vontade da lei sobre a vontade absolutista, então o rei também passa a ser obrigado pela lei, ele não pode suspender ou executar leis sem consentimento do parlamento, olha só, ele não age mais sozinho, acabou o seu poder absolutista, não é? É a base da separação de poderes, por John Locke, por Montesquieu, nós sabemos que eles retomam essa ideia que, se olharmos na antiguidade, quem fala isso primeiro? Platão. Quando ele, na sua obra A República, ele divide a sociedade em castas, né, em classes. Ele diz que cada um nasce com uma função. Quem é mais rico, mais inteligente, mais... Então, os filósofos eram uma classe destinada a pensar, eram homens mais inteligentes. Quem não tem essa inteligência vai trabalhar, um trabalho braçal, né? Pessoas, como diz o Aristóteles, quem não consegue se destacar por nada está destinado a ser escravo. E aí eles vão percebendo, do mesmo jeito que essa sociedade está dividida em classes, para que o poder não fique concentrado nas mãos de uma pessoa só, nós temos que dividi-lo. Então, eles identificam, tanto Platão quanto o Aristóteles, eles começam a identificar formas de governo, e aí vão dizer, não é, que conforme a organização social, esse poder estará ou nas mãos de um só, e aí nós teríamos aqui uma autocracia, um governo que seria ditatorial, se tivermos um abuso, ou uma monarquia, né? Que pode ou não ser absolutista, porque a Inglaterra continua sendo uma monarquia, mas agora uma monarquia constitucional, não mais uma monarquia absolutista. Quando o governo está nas mãos de poucos, nós temos uma oligarquia,
se eu consigo dividir isso, uma ideia de democracia, então vejam como os filósofos da antiguidade trouxeram contribuições importantes, como ao longo da história os outros vão retomando esse pensamento para, a partir daí, trazerem novidades com base naquilo que está sendo vivenciado. Então, quando Aristóteles fala disso lá na antiguidade, não era interessante, porque eles não queriam fazer uso dessa teoria lá. Mas o John Locke, na Inglaterra, retoma isso e começa a falar de separação de poderes para acabar com o absolutismo monárquico. Montesquieu retoma a ideia de John Locke e desenvolve separação de poderes no século XVIII para colocar fim no Estado absolutista, principalmente na França, não é? Baseados na experiência inglesa. Então, o que a Inglaterra vivenciou no século XVII, França e outros países só vivenciariam depois. Por isso que, como eu disse para vocês, os ingleses são pioneiros, por isso que a gente estuda esses documentos ingleses separados. Eles trouxeram uma grande contribuição, tá? Tá, finalizamos então os documentos ingleses. Chegamos ao século XVIII. O que o André de Carvalho Ramos separa na sua obra, e eu gosto de trazer aqui, antes de falar dos movimentos do século XVIII, ele fala um pouquinho também de pensadores que foram determinantes para esses movimentos e como é que cada um contribuiu, o que os mais famosos pensavam. Então, um dos precursores, Thomas Hobbes, não era um filósofo iluminista, ele era um precursor. O que o Hobbes defendia? Sua obra mais famosa, o Leviatã, em 1651. Ele diz que o homem, ele dizia aqui que o homem tinha o direito, vou colocar no presente, né? A obra é viva, ainda está lá. O homem tem o direito de usar seu próprio poder livremente para preservação da sua vida. E o Thomas Hobbes diz assim: acontece que o homem é o lobo do próprio homem. Então, nós precisamos de uma figura maior, que é a figura que vai garantir segurança na sociedade. Né? Quando todo mundo quer exercer essa liberdade, fica complicado. Eu vou precisar de alguém para garantir a segurança dos indivíduos. E aí é que surge a figura do Leviatã, que seria uma personificação do próprio Estado, mas para conseguir garantir isso, as pessoas tinham que transferir poder para o Estado, para o Leviatã, para que ele conseguisse fazer isso. Então, segundo Thomas Hobbes, os indivíduos, eles teriam como obrigação, eles celebrariam um contrato para viver em sociedade, eles se comprometeriam a abrir mão, a renunciar à sua liberdade, à sua autonomia para garantir a segurança da sociedade. E como o Estado fica com essa função, ele tem poderes ilimitados. Essa é a grande marca do pensamento de Hobbes. Hobbes era um autor contratualista, assim como Rousseau, mas Hobbes defendia um poder absoluto do Estado, que é o que Rousseau não admitia, tá? Então, Thomas Hobbes, ele tinha uma teoria contratualista de base absolutista, ele defendia esse poder absoluto do governante. Essa é a sua diferença para o Rousseau. Então, já não em questões da FGV, como eu disse, nós não temos ainda referências, né, na cobrança da matéria, mas as bancas não são as que costumam aparecer aqui para nós em concursos policiais, mas tem bancas que vão mencionar também esses autores. Comento aqui do Hugo Grossio, que nós já comentamos lá na Fundamentação dos Direitos Humanos, lembram-se da Fundamentação Filosófica? O Hugo Grossio é considerado um dos fundadores do direito internacional. Ele traz uma fundamentação racional para os direitos humanos, então é um justnaturalismo aqui, mas de cunho racional e não mais divino. John Locke, autor inglês, que olha só, no século XVII, né, ele escreve o Tratado sobre o Governo Civil e ele já começa a falar de separação de poderes. Ele não ficou famoso como Montesquieu nesse aspecto, mas o Montesquieu
retoma as ideias de John Locke. E o Locke vai dizer que esse governo não pode ser arbitrário, tem que ser limitado pela supremacia do bem público. Então, olha só, diferente do Hobbes, né, que dizia que o poder era absoluto. O John Locke reconhece essa limitação. Então, há aqui uma ideia contratualista, mas com limitação do poder. O grande objetivo das sociedades políticas é preservação do direito à vida, à liberdade e à propriedade. O Locke serve de inspiração para outros autores, como Rousseau, que é o mais famoso contratualista, diferente de Hobbes, porque o que o Rousseau dizia? Existe sim um limite para o poder do Estado. Nós não podemos renunciar a toda a nossa liberdade. Tem uma parcela que fica com a gente. Isso é o que defende o Rousseau. Então, ele fala de um pacto entre homens livres e iguais que estruturam o Estado, que o Estado tem a função de zelar pelo bem-estar da maioria, mas há um limite para o poder do Estado, que é essa parcela da nossa liberdade que não pode ser renunciada. Nós não podemos abrir mão disso. Então, ele diz: não é possível renunciar à liberdade nem à igualdade, assim eu não posso ter um governo que seja arbitrário. Então, enquanto Thomas Hobbes tem uma teoria contratualista de base absolutista, o Rousseau defende uma teoria contratualista de base democrática, com essa limitação do poder do governante. Temos os filósofos que são conhecidos como enciclopedistas no Iluminismo, o Diderot e D'Alembert são aqueles que organizam a enciclopédia, lembram-se disso no estudo de história? Os enciclopedistas Diderot e D'Alembert. Voltaire, vocês também já ouviram dizer, né? E tem uma frase que todo mundo fala, repete, que é do Voltaire, mas na verdade não é dele, mas ele se opõe à intolerância religiosa, à intolerância de opinião, ele vai se opor a essas limitações, defende a liberdade, sobretudo a liberdade de expressão, critica a censura. E aí, Evelyn Beatriz escreveu uma frase que descreveria o pensamento de Voltaire. E aí, por isso que as pessoas repetem como se fosse de Voltaire. Posso não concordar com nenhuma palavra do que você disse, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. No campo penal, nós temos aqui um representante, o Cesare Beccaria, que escreveu, vocês já devem ter lido, quem vai fazer prova para delegado já deve ter lido lá na Faculdade dos Delitos e das Penas. E aqui, o que o Beccaria defende? Limites para o direito de punir do Estado, não é? Uma proporcionalidade entre delito e pena. O que o Beccaria diz? Não é o rigor da pena que faz com que as pessoas deixem de praticar crime, é a certeza da punição. Então, não são penas rigorosas que vão resolver o problema, porque penas rigorosas, onde o sistema de justiça não funciona, só trazem uma sensação de impunidade ainda maior, não é? Nós precisamos da certeza da punição, mas deve haver uma proporcionalidade entre delito e pena. Então, já há aqui uma ideia de humanização do direito penal, ele é contra penas cruéis, desproporcionais. É um livrinho fantástico. Quem não leu na faculdade, depois que passar, leia dos delitos e das penas. Kant, que é um autor muito famoso, assim, muito festejado em direitos humanos, porque ele trata da ideia de dignidade humana. Ele escreveu um livro, Fundamentação da Metafísica dos Costumes, e aqui ele defende a ideia de que, enquanto as coisas têm preço, as pessoas têm dignidade, que é um valor inestimável. Por isso é que nós não podemos ser substituídos. E toda pessoa, só por ser pessoa, já tem inerente essa dignidade, né? Então, depois a gente vai falar mais sobre dignidade humana, já falamos sobre isso também no primeiro capítulo, mas em todo o nosso estudo a gente vai reforçando essa ideia de dignidade.
Aí nós chegamos lá no século XVIII com os grandes movimentos que nos trouxeram o fim do antigo regime, a queda do absolutismo. O grande representante disso aqui, o grande movimento que representa isso é a Revolução Francesa e o surgimento da democracia no seu sentido moderno. Vejam bem, não estou falando mais da democracia antiga lá na Grécia. Democracia no seu sentido moderno. Onde é que a gente encontra isso? Principalmente onde? Declaração de Independência dos Estados Unidos. As primeiras declarações de Estado que nós tivemos lá, como do Bom Povo da Virgínia, né? Então, são dois grandes movimentos de destaque: Revolução Francesa e o movimento de independência dos Estados Unidos. Esses movimentos, esses acontecimentos aqui são muito famosos, e claro que isso pode chamar a atenção da banca. Não é novidade, porque vocês estudam isso em história uma vida inteira, né? Já tem uma boa noção, mas a gente vai ver o que mais nos interessa aqui juridicamente, começando pelos Estados Unidos. O que nós temos aqui no século XVIII, gente? A Declaração de Independência dos Estados Unidos. Às vezes eles mencionam em prova a Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia, então de um estado norte-americano, mas normalmente Declaração de Independência de 1776 e a Constituição norte-americana que vem logo na sequência, em 1787, que é a primeira e única. Eles têm até hoje a mesma Constituição com poucas emendas. Então, não foi à toa que eles se consolidaram como uma grande democracia, né? Existe um histórico muito forte para isso. A Declaração de Independência é de 1776, ela foi escrita em grande parte por Thomas Jefferson, é o que nos noticia, os historiadores noticiam. E em 1787 nós tivemos a promulgação da Constituição norte-americana. Inicialmente essa Constituição vem sem previsão de direitos e depois eles trazem 10 emendas que vão introduzir esses direitos fundamentais. É o que a gente chama de Bill of Rights americano. Não confundir com o Bill of Rights da Inglaterra, lá de 1689, tá? Se a questão quiser saber desse aqui, vai falar do Bill of Rights americano. E é só vocês olharem a data, né? Da Inglaterra do século XVII, 1791, é aqui no século XVIII, nos Estados Unidos. É o conjunto de emendas à Constituição que trouxeram esses direitos fundamentais. Ah, professora, ainda tem um outro Bill of Rights? Tem, o Bill of Rights do pós-Segunda Guerra, que é a Carta de Direitos, é o Bill of Rights Internacional, a Carta Internacional de Direitos Humanos, que é o quê? DUDH mais os pactos. Lembram-se? Então, são 3 possibilidades de Bill of Rights para serem cobradas. Fiquem atentos a isso. Professora, perdi, tá? Depois da Segunda Guerra, a gente vai se preocupar lá no capítulo 4. Volte à aula aí, acorde, desce, que vai cair na sua prova. Eu falei e você não vai se lembrar. Já pensou? Que raiva, né? Então, toma aí uma água, um café e volte. Volte, me acompanhe aqui. Então, a Declaração do Bom Povo da Virgínia, de 1776, esses documentos, gente, todos eles tinham um viés justnaturalistas, porque justnaturalista, eles reconheciam que nós temos direitos inerentes à pessoa. Mas apesar de existir um viés justnaturalista, eles eram escritos. Isso não ficava só contando com boa vontade de governante, não, tá? Então eram documentos escritos, positivados, que traziam esse viés justnaturalista. Cuidado com isso. Todos os homens são, por natureza, igualmente livres e independentes. Então, isso aparece lá na Declaração do Bom Povo da Virgínia, né? Aí eu coloco aqui para vocês o que o Comparato destaca, características que são muito marcantes dos norte-americanos. Defesa das liberdades individuais, e isso a gente vê até na gramática, a importância do eu, o pronome I, vem sempre em letra maiúscula, né? Então, os historiadores, isso não é o Comparato, mas eu já li em uma outra obra,
sobre história, que isso denota a importância que os Estados Unidos trazem para a figura do indivíduo. Então, eles acham inconcebível esse pronome aí, que não seja em letra maiúscula. A submissão dos poderes governamentais ao consentimento popular. Então, está aqui o cerne da democracia moderna. É o governante que tem que se submeter à vontade popular. Então, há uma completa mudança de parâmetro, porque lá na época dos reis, o rei tinha os seus os súditos se submetiam à vontade do rei. Agora não. O governante se submete à vontade popular. E se ele não faz isso, os povos têm um direito de se rebelar contra esse governo. Ele perde a legitimidade, tá? Então, isso é típico dos norte-americanos, além da paixão pelo lucro, espírito empresarial, não é? Que nós também já conhecemos. Então, o que que pode aparecer na prova de vocês? A Declaração de Independência dos Estados Unidos é o primeiro documento a afirmar os princípios democráticos da história política moderna. A Declaração de Independência dos Estados Unidos inaugura a democracia moderna. Correto, tá? Uma nação só está legitimada a autoafirmar sua independência porque o povo que a constitui detém o poder político soberano. O poder emana do povo. Isso está lá na nossa Constituição até hoje. Porque o espírito da democracia moderna foi levado a todos esses documentos posteriores. Direito de revolução dos povos, como eu já disse, direitos inalienáveis de todos os homens, vida, liberdade e busca pela felicidade. Também uma excelente questão de prova. A busca pela felicidade é prevista pela primeira vez na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Isso aqui já foi perguntado várias vezes em várias provas. Na prova oral de São Paulo, eles adoram perguntar sobre isso. E o que que seria uma novidade? Isso aparecer em provas com um comparativo com a nossa atualidade. Então, tá, os norte-americanos defenderam esse direito à felicidade. E hoje nós temos algo sobre isso? Se considerarmos o Brasil, temos alguma coisa nesse sentido? Já tivemos uma proposta de emenda constitucional para incluir direito à felicidade na Constituição, de autoria do Cristóvão Buarque, para incluir lá no artigo 6º o direito à felicidade. E algo mais concreto, o STF já reconheceu, no julgamento da DI 4277, que equiparou as uniões homoafetivas às uniões estáveis, ele reconheceu que nós temos um direito implícito na nossa Constituição, que é o direito à busca pela felicidade. Olha que legal isso. Então, há, na visão do STF, um direito fundamental implícito à busca pela felicidade. Seria uma excelente questão de prova, né? O que que é diferente entre norte-americanos e franceses? O que que nós não encontramos nos documentos norte-americanos? O desenvolvimento do terceiro elemento da Revolução Francesa, porque liberdade e igualdade estão nos documentos norte-americanos, mas a ideia de fraternidade, de solidariedade, não. Isso não é com os norte-americanos. Ainda hoje, né, eles são extremamente individualistas, não se preocupam com isso. Na época do Barack Obama, eles importaram a nossa tecnologia do SUS. Eles estavam interessados em entender como é que o Brasil dava conta de garantir saúde pública no formato que nós temos aqui, porque isso não existe lá. Não há essa preocupação com essa proteção de direitos sociais, com essa ideia de solidariedade, como nós temos aqui no Brasil, que é muito típico de um Estado mais assistencialista, tá? Norte-americanos não têm isso. Coloco aqui para vocês um trechinho da Declaração de Independência e explico que depois é promulgada a Constituição dos Estados Unidos em 1787, que depois ela recebe as suas emendas. As 10 primeiras são chamadas de Bill of Rights, como nós já vimos. Isso já caiu em prova, tá?
Hoje, gente, essa Constituição norte-americana tem 27 emendas, só 27 emendas, desde 1787. É uma Constituição muito mais enxuta, né? Lá em direito constitucional é exemplo da Constituição sintética, enquanto a nossa é analítica. Tivemos várias, né? E a de 88 é classificada como analítica, porque o Brasil tem um histórico dessas constituições detalhadas, que querem tratar de tudo. Estados Unidos, não, uma constituição concisa, sintética. Por isso que eles conseguem até hoje, né, manter o texto original com apenas 27 emendas. Agora chegamos à França. Então, o que nós já falamos aqui dos Estados Unidos? Declaração de Independência, 1776, e a Constituição, 1787. Vamos mudar o cenário agora, lembrando que os Estados Unidos queriam se livrar do jugo da Inglaterra, né? Se tornarem independentes aqui da Inglaterra. A França, na França, nós tínhamos uma divisão da sociedade em estamentos que traduzia o antigo, chamado antigo regime, com um rei absolutista, e eles queriam mudar isso. Então, o grande objetivo da Revolução Francesa era justamente abolir a monarquia absolutista. Eles buscavam a queda do antigo regime para inaugurarem um novo modelo. E os franceses pensam grande, né? Eles são megalomaníacos. Eles começam a revolução dizendo que eles vão mudar tudo assim como Jesus Cristo. Gente, eles inventaram um calendário novo. Não colou. Mas eles queriam destruir tudo que existia e perdemos muita coisa em termos históricos, porque monumentos, obras de arte, eles destruíram. Eles não queriam nada que lembrasse o antigo regime. Olha a ignorância disso, para inaugurar algo completamente novo que viria com a Revolução Francesa, inclusive um calendário novo, né? Acho engraçado a ideia de grandeza, a mania de grandeza deles. Então, primeiro nós tivemos a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, também há aqui a ideia de supressão desses estamentos, das desigualdades estamentais, e a consagração das liberdades individuais, né? Então, isso aqui se parece com o que os norte-americanos queriam. Um dos artigos mais famosos da declaração é o artigo 16, que vem dizer que se um país não tem separação de poderes, se não tem proteção de direitos individuais, né, ele nunca vai se caracterizar como um país democrático. Então, a Constituição, e a gente usa isso até hoje, para que serve uma Constituição? Para manter essa separação de poderes e garantir direitos, para evitar a centralização do poder. Então, essa declaração vem com esse objetivo. Abri um parêntese aqui para colocar para vocês a contribuição de uma mulher francesa, e acho que isso pode estar em voga e chamar a atenção da banca, porque agora nas Olimpíadas os franceses inauguraram algumas estátuas para homenagear mulheres francesas que foram importantes ao longo da história, e uma dessas estátuas foi justamente para essa mulher, Olympe de Gouges. Ela escreveu, depois da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, em 1791, ela apresentou o documento dela, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, com base no documento de 1789. Então, totalmente pioneira, precursora da liberdade, não é? Defendia os direitos da mulher. E ela, quando ela faz isso, obviamente, ela se revolta contra o governo revolucionário que eles instalam ali na época da Revolução Francesa. Eles não gostam das ideias dela e ela acaba sendo guilhotinada em 1793. Ela foi presa, foi condenada sem direito a advogado, porque eles falaram, não, ela tem capacidade de se defender, então não houve aqui um devido processo legal. E, infelizmente, ela é guilhotinada pelas suas ideias, mas deixou aqui o seu legado, ó, um documento importante
Então, dá para elaborar uma questão de prova bem legal relativa a isso, né? Tá aqui a imagem, quem assistiu a abertura dos Jogos Olímpicos viu lá essas estátuas. As declarações francesas, assim como as norte-americanas, também são consideradas muito importantes, né? Os documentos franceses, e eles trazem aquele terceiro elemento, porque estamos agora falando de liberdade, igualdade e fraternidade, e os franceses vão desenvolver esse terceiro elemento, já começam a falar de assistencialismo em relação a doentes, a pessoas pobres. Não tinha isso nos Estados Unidos. Então, pode ser uma pergunta de prova, essa distinção entre os países. Vocês já conhecem, quem estuda direito constitucional, é dessa época que o panfleto, o que é o terceiro estado, do Abade Sieyès, que é o grande idealizador do poder constituinte. Lembram-se disso? Então, isso está aqui, nesse momento. Junta aí na sua caixinha mental com o estudo lá do direito constitucional. E qual a frase que eu acho mais importante que pode aparecer em prova? A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão é o primeiro documento de vocação universal. Gente, pelo amor de Deus, ele não era universal, mas pretendia ser, tinha vocação universal. O Comparato usa nesses termos e já vi em provas nesses termos, tá? Qual que vai ser o documento universal mesmo? A Declaração Universal, lá no pós-Segunda Guerra, já no século XX. Mas aqui eles tinham essa pretensão, que a declaração não era só do cidadão francês, olha o nome, a Declaração de Direitos era do homem, universalmente considerado, e do cidadão francês. Por que não foi efetivamente universal? Porque eles não tinham poder para isso, não tinham alcance para isso, mas foi um documento importantíssimo como inspiração para a Declaração Universal de 1948, tá? Os historiadores destacam muito isso, temos previsões que são muito parecidas. Aqui eu destaco o que nós temos de mais importante nessa declaração. Eu trago um texto aqui, vocês vão ler os artigos, porque é um texto curto, mas há a previsão da soberania popular, sistema de governo representativo, igualdade de todos perante a lei, por mais que na prática não fosse assim, não é? Presunção de inocência, direito à propriedade, à segurança, liberdade de consciência, de opinião, de pensamento, bem como o dever do Estado constitucional de garantir direitos humanos, que é o que está lá no artigo 16. Essa declaração representa o fim do antigo regime, lá na França. Eu coloco aqui para vocês também uma previsão de destaque que pode interessar por causa do direito penal. O princípio da legalidade penal está aqui no artigo 8º, vocês vão conferir aqui embaixo, e vamos nos lembrar que a Revolução Francesa tinha como interessados os burgueses, não é? A classe burguesa. E a França vem garantir o que era de interesse dos burgueses através desses documentos. Garantia da propriedade privada contra as expropriações abusivas e estrita legalidade na criação e cobrança de tributos. Isso vocês vão encontrar aqui na declaração. Então, leiam um destaque aqui para o artigo 16. A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos, nem estabelecida a separação dos poderes, não tem Constituição. Ou seja, isso aqui é o mínimo para eu considerar que existe uma Constituição em um Estado que se pretende democrático, tá? Depois dessa declaração, nós tivemos na sequência 3 constituições na França: 1791, 1793 e 1795. O que se destaca aqui? O fim do absolutismo monárquico, né? Como eu já disse para vocês. E quando nós falamos de direitos políticos, de exercício desses direitos, então inicia-se uma monarquia constitucional na França, a ideia de participação política, mas o voto era censitário. Isso aqui também já apareceu muitas vezes em provas que cobram essa evolução histórica.
tá? Então, voto censitário na Constituição Francesa de 1791. Também já tinham aqui direitos de caráter social, como assistência pública para ajudar crianças abandonadas, enfermos, pobres, e obrigação de fornecer trabalho aos pobres desempregados. Olha que legal isso. Já falavam de um controle judicial da constitucionalidade. Então, como é que nós podemos resumir isso? Soberania popular, sistema de governo representativo, igualdade de todos perante a lei, presunção de inocência e voto censitário. Em 1793, surge uma nova Constituição. Essa Constituição traz poucas inovações em relação às anteriores e ela não chega a ser aplicada, porque aqui surge um governo republicano, na época do terror, depois da Revolução Francesa, e o grupo que se destaca foi o grupo liderado por Robespierre. Então, aqui tem início um período na França conhecido como período do terror. É nesse período aqui que a Olympe de Gouges é guilhotinada. Então, há um golpe de Estado, né? Porque nós tínhamos os girondinos e jacobinos, os conservadores, e esses revolucionários liderados por Robespierre, que assumem o poder aqui nessa época, e eles criam uma nova Constituição em 1795, utilizam, ao invés de soberania popular, a expressão universalidade dos cidadãos, reforçam a separação de poderes. Também essa Constituição tem uma declaração de direitos e uma de deveres dos cidadãos, mas, como diz o comparáter, vem aqui uma consolidação dos interesses da burguesia. Então, há uma ordem, a consolidação de uma ordem privatista burguesa e do sistema capitalista de produção. Então, isso é o que nós temos de mais importante no século XVIII: documentos norte-americanos, documentos franceses. Nós paramos aqui, né? Documentos do século XIX. Então, nós vimos o mais relevante no século XVIII, mas eu quero comentar com vocês também documentos do século XIX que o Fábio Conder Comparato destaca. Primeiro deles é a Convenção de Genebra, de 1864, é o documento que teria inaugurado o direito humanitário. O que é o direito humanitário? Nós vamos estudar isso em mais detalhes lá no capítulo 4, nos antecedentes históricos do processo de universalização, mas estamos falando de um conjunto de normas aplicáveis em uma situação de guerra, de conflito armado. Então, quando surgir a expressão direito humanitário, eu já quero que vocês relacionem imediatamente com a Convenção de Genebra de 1864, tá? Depois nós vamos falar mais sobre esse direito humanitário lá no capítulo 4 do nosso estudo, mas já tenham aí que é um marco importante esse surgimento do direito humanitário. Outro tema que também merece destaque, e estamos falando, gente, de temas de destaque antes do surgimento da ONU, tá? Às vezes eu falo isso e os alunos não entendem. São precedentes históricos ao processo de universalização que aconteceu no pós-Segunda Guerra. O que aconteceu no pós-Segunda Guerra foi o processo de universalização. Isso que a gente está vendo aqui é o que precede, é o que acontece antes. Então, esses temas vocês já vão guardar aí, que são precedentes relevantes. Direito humanitário, a gente vai falar agora aqui sobre repressão ao tráfico de escravos. Nós tivemos um documento em 1890, o Ato Geral da Conferência de Bruxelas, e esse documento resultante da conferência, ele é criticado porque é um problema muito sério que foi tratado tardiamente no cenário internacional. 1890, até o Brasil, que foi o último país da América Latina a abolir a escravidão, já tinha abolido nessa época, não é? Então, estamos falando de um documento que é bastante criticado
por isso, tá? Pelo seu caráter tardio. Ele foi subscrito por 17 países só. Foi a primeira vez que nós tivemos em âmbito internacional um documento para reprimir o tráfico de escravos. Então, nós não estamos falando de escravidão. Os países poderiam, onde já existia escravidão, continuar com a escravidão, só que eles não poderiam mais traficar escravos, tá? O combate aqui era ao tráfico de escravos, mas a escravidão doméstica continuaria existindo nos países em que ela já existia. Então, foi um documento importante, mas criticado por esses aspectos. Aí nós chegamos a alguns movimentos importantes que nós tivemos aqui no final, primeiro os utilitaristas, século XVIII e XIX, e depois movimentos socialistas e documentos importantes do constitucionalismo social, já no século XX. O que foi esse movimento utilitarista? O que é o utilitarismo? É uma teoria que foi consagrada, nós temos dois grandes nomes, Jeremy Bentham e John Stuart Mill, são ingleses, né, no final do século XIX, do século XVIII, me perdoe, início do século XIX, e esses autores criticavam o que nós já estudamos aqui, que eram os autores, a ideia que nós vimos aqui dos autores contratualistas. O que os contratualistas diziam? Para vivermos em sociedade, celebramos um contrato social, abrimos mão de uma parcela da nossa liberdade e demos poder, né, ao Estado para ele garantir a paz, o bem-estar, a segurança da sociedade. O Jeremy Bentham vem dizer que nós não vivemos em sociedade, não é por causa de um contrato que nós teríamos celebrado. Ele diz assim que as pessoas só aceitam viver em sociedade porque elas enxergam uma utilidade nisso. Nós vivemos em sociedade porque nós estamos buscando as vantagens de viver em sociedade. E essa ideia utilitarista, essa teoria utilitarista, ela não é bem vista em direitos humanos, porque o que os utilitaristas defendem? Para eu dizer se um ato é ou não reprovável, eu teria que verificar as consequências desse ato. Então, às vezes, um ato que inicialmente seria reprovável, se ele trouxer vantagens para um grande número de pessoas, eu não vou reprová-lo. E há aqui uma pegadinha, né? Porque inicialmente parece bom pensar assim. Só que o André de Carvalho Ramos nos lembra o seguinte: quando nós aplicamos isso aos direitos humanos, o que nós temos que nos lembrar que nós já vimos lá com Kant? O homem não pode servir de instrumento para nada, não é? Ele é um fim em si mesmo. Então, não se admite que um indivíduo seja utilizado como um instrumento para eu alcançar a felicidade da maioria, para eu maximizar a felicidade da maioria. Até porque eu teria sempre uma minoria ali sendo sacrificada, não é? Então, a teoria utilitarista ela não encontrou acolhida no campo dos direitos humanos, justamente por isso, acabaria violando essa ideia que nós temos de dignidade que merece ser preservada. Quando nós falamos de movimentos sociais, e aí aqui já no século XIX, tivemos vários que atacaram o modo capitalista de produção, principalmente depois da Revolução Industrial, e que fica muito clara a exploração do homem pelo homem, vão surgir vários autores criticando isso, não é? Especialmente Karl Marx, que questiona todos os fundamentos do liberalismo que nós vimos aqui no século XVIII, ele é contra essa visão individualista, essa proteção dos direitos individuais, porque ele diz que o homem não é um ser isolado. Então, não dá para defender direitos individuais em uma realidade, em uma sociedade na qual os trabalhadores são duramente explorados, dizia o Karl Marx lá na época, e aqui estamos falando do livro A Questão Judaica, que é de 1843. Depois, Karl Marx e Engels publicam o Manifesto do Partido Comunista,
em 1848, né? Então, um pouco depois. E nesse manifesto eles vão defender uma nova forma de organização social que teria como ápice, eles traçam um caminho a ser percorrido para chegarmos ao comunismo, e a ideia do comunismo é de que seria dado a cada um segundo a sua necessidade e exigido de cada um segundo a sua possibilidade. Também coloco aqui para vocês a menção a revoluções que nós tivemos na Rússia, com destaque para a Revolução Russa de 1917, o estímulo à defesa da igualdade e justiça social, também aqui a ideia de construção de uma sociedade socialista, né? Então, são exemplos que nós tivemos desses ideais. Lembrem-se dessas datas, porque isso às vezes aparece em provas, e também uma preocupação dentro dessa Revolução Russa com melhorias nas condições de vida, de trabalho e de alimentação, e um clamor da sociedade para que a Rússia retirasse as suas tropas da Primeira Guerra Mundial. Quando nós pensamos nessas ideias socialistas e pensamos nos principais documentos que trouxeram, e aí já agora dentro de um modelo de bem-estar social, de um estado de bem-estar social, welfare state, nós tivemos duas constituições de destaque e que as bancas adoram cobrar em provas, tá? Constituição Alemã de 1919, conhecida como Constituição de Weimar. Weimar é a cidade onde ela foi aberta, onde ela foi apresentada, onde ela foi promulgada. E a Constituição Mexicana, de 1917, em Querétaro. Querétaro, nome da cidade. Correspondente aqui no Brasil, de uma Constituição que inaugura esses direitos sociais, foi a de 34, lá na época do Getúlio Vargas. Então, vamos ver aqui o que se destaca em cada uma dessas constituições. Duas constituições, dois documentos que acho que a FGV pode se interessar e cobrar, são documentos de muito destaque. Então, vocês têm que ter uma noção do contexto, do que nós encontramos em cada um deles. Então, a primeira, mexicana, de 1917, pode aparecer com esse nome, ó, Constituição de Querétaro. É um documento que tem forte influência da doutrina anarco-sindicalista, um nome que pode aparecer aqui de um idealizador, Mikhail Bakunin. As suas ideias influenciaram o Ricardo Flores Magón, que liderava um grupo mexicano. E o que nós encontramos aqui nesse documento, que é novidade? Proteção dos direitos trabalhistas. Então, olha só, no cenário internacional já existia essa preocupação com a criação da OIT, né? E quando é que nós estamos falando aqui agora de documentos que não são internacionais, são dos estados, uma Constituição mexicana e uma Constituição alemã. Mas eu quero destacar isso para vocês. No cenário internacional, desde muito cedo, os países começaram a se preocupar com esse bem-estar dos trabalhadores. Lá no Tratado de Versalhes já falaram da criação, né, da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Então, aquilo ali foi um documento internacional, foi um acontecimento, melhor dizendo, internacional, né? E aqui nós estamos falando da experiência de dois países, são constituições de cada país. Então, os mexicanos trouxeram essa preocupação, esse caráter social dos direitos humanos na Constituição de 1917, e encontramos lá no texto uma tentativa de desmercantilização do trabalho. Percebam de novo aqui também influenciados pelas ideias socialistas, né? Uma tentativa de minimizar os efeitos da exploração do homem pelo homem, do sistema capitalista de produção. Então, eles buscavam uma igualdade entre trabalhadores e empregadores na relação contratual. Tinham aqui um mecanismo de responsabilizar os empregadores por acidentes de trabalho. Tudo isso é novidade.
Lembrem-se que nós estamos saindo de documentos lá no século XVIII que tinham um caráter individualista, que estavam preocupados em proteger as pessoas do arbítrio estatal. Agora não, esses documentos aqui, eles querem chamar o Estado para assumir uma responsabilidade de concretizar direitos, de resguardar direitos. Vejam que é uma atuação positiva. E aí, gente, isso nos remete à teoria geracional. Lembram-se disso? Os direitos civis e políticos, lá do século XVIII, e aqui os direitos sociais, econômicos e culturais, que são, a sua proteção é inaugurada nesses documentos, que são os mais famosos. Então, vocês vão se lembrar dessa segunda dimensão. Os autores adoram dizer que são documentos que lançaram as bases para o Estado Social de Direito, welfare state, o estado de bem-estar social. Essa Constituição mexicana vai abolir o caráter absoluto e privado da propriedade. Olha que legal, é um texto pioneiro na previsão do fundamento da reforma agrária, né? Então, isso aqui é muito tema de prova. Várias bancas já perguntaram que documento traz esse fundamento da reforma agrária. É a Constituição mexicana de 1917. Em 1919, os alemães promulgaram a Constituição de Weimar. É uma Constituição que foi muito elogiada, mas não deu nem muito tempo de ser concretizada, porque nós tivemos um tempo depois, né, o nazismo na Alemanha. Então, isso tudo aqui vai ficar prejudicado, mas as ideias eram muito boas nessa Constituição de 1919. Nós temos aqui uma proposta da democracia social, e a doutrina destaca que esse documento serviu, inclusive, como fonte de inspiração para os pactos da ONU, que vieram lá em 1966. Olha que legal essa informação. E essa Constituição, ela tem duas partes. Então, primeiro, eles cuidam da organização, da estrutura do Estado, e depois a Constituição traz uma parte de declaração dos direitos e deveres fundamentais, já incluindo esses direitos sociais, que ainda não eram vistos como direitos fundamentais. Só os individuais é que estavam aqui. E o próprio texto vai ressaltar que esses direitos sociais, eles vão exigir uma atitude positiva do Estado para serem concretizados, garantidos, diferentemente dos direitos de primeira geração, que em regra exigem um não agir, uma abstenção do Estado. Lembram-se disso? Então, nós já estamos aqui, ó, em um segundo momento, buscando a concretização desses direitos da segunda dimensão, buscando um Estado prestador, um Estado assistencialista. E o Comparato ressalta uma ideia aqui, quando ele nos diz o que traz essa Constituição de 1919 na Alemanha. Ele traz uma previsão que eu acho fantástica, já é um despertar, né, para uma diferença muito importante, para uma distinção muito importante entre diferença e desigualdade. Gente, desigualdade é ruim. Desigualdade sempre deve ser combatido. Agora, as diferenças não. As diferenças são naturais, ela tem uma origem cultural, biológica, elas têm, né, uma origem que é cultural, que é biológica. Nós precisamos proteger e respeitar diferenças. Mas essas diferenças não podem gerar desigualdade, porque a desigualdade não é natural. A desigualdade é uma criação, a desigualdade é arbitrária. Então, veja bem, o homem é diferente da mulher. Óbvio, biologicamente somos diferentes, mas essa diferença que é natural, que decorre da biologia, não pode gerar desigualdade, um tratamento jurídico desigual. Olha que legal isso. Não é incrível para a gente explicar, né? Até numa prova discursiva, numa prova oral. Então, as desigualdades são arbitrárias, elas devem ser combatidas, mas diferenças não, diferenças são naturais e elas devem ser protegidas. É isso que vai justificar, inclusive, o tratamento diferenciado. Quando o Estado trata diferente, quando o Estado estabelece uma política pública, uma ação afirmativa, um sistema de cotas,
ele está reconhecendo a diferença. Ele está impedindo que a diferença, baseada no gênero, na cor da pele, na condição social, na orientação sexual, gere uma desigualdade. Muito interessante isso, né? Isso explica todo o tratamento jurídico diferenciado. E essa Constituição alemã estabelece a igualdade jurídica entre marido e mulher, equipara os filhos legítimos e ilegítimos. Ilegítimos eram aqueles filhos havidos fora do casamento, né? Eles eram chamados de ilegítimo, eles são equiparados aos filhos legítimos. A gente nem usa, felizmente, mais essas expressões, mas isso fez parte da nossa história, vocês já devem ter ouvido falar, né? Também temos aqui disposições sobre educação pública, sobre direitos trabalhistas, um reforço à função social da propriedade. Então, estava escrito lá no texto: a propriedade obriga, não é só um direito, existe uma função social a ser cumprida, a ser observada, e uma obrigação para o Estado de estabelecer a política do pleno emprego. O que é isso, gente? Claro que nós nunca teremos pleno emprego, mas o Estado deve sempre buscar atingir isso, trabalhar para reduzir a taxa de desemprego. Essa é a ideia. Por mais que seja utópico, né? Porque nós não vamos chegar a um momento, isso é extremamente difícil, para não dizer impossível, que não existam desempregados. Mas não é desculpa para que o Estado não busque essa redução do desemprego. Então, esses dois textos são importantíssimos e podem sim aparecer em uma questão na nossa prova. Aí, já no século XX, então aqui em 1926, o Comparato destaca uma outra convenção sobre escravatura. A gente já viu a de 1890, né, o Ato de Bruxelas. Em 1926, nós tivemos, pela Assembleia da Liga das Nações, é uma sociedade que existiu antes da ONU, foi criada em 1919. Essa Assembleia da Liga das Nações aprova um tratado para completar e desenvolver a obra realizada pelo Ato de Bruxelas e efetivar o combate ao tráfico de escravos e à escravidão no mundo inteiro. Então, agora não era mais só combater o tráfico, era combater a própria escravidão. Também já estamos no século XX, né? E o pior, gente, essa escravidão de novas formas ainda continua existindo. A FGV adora perguntar sobre escravidão. Nós temos sim a escravidão moderna. O Brasil já foi condenado na Corte Interamericana por escravidão moderna. Manter os trabalhadores ali em condições análogas a de escravo, isso configura escravidão moderna. Então, tivemos esse texto aqui em 1926. Essa convenção teve um protocolo, e aí já era a ONU, em 1953, mas houve esse protocolo, e aqui os países começam não só a combater escravidão, mas explicar o que seria um trabalho forçado que também não é admitido. Né? Então, tá, avançamos, não proibimos a escravidão, mas também não proibimos, não permitimos trabalho forçado ou obrigatório. E eles começam a falar sobre isso, especialmente em convenções da OIT. E em 1929, uma convenção de Genebra relativa ao tratamento dos prisioneiros de guerra. Então, aqui são normas para proteger esses prisioneiros de guerra. É um documento extenso que vai tratar desde a captura, o cativeiro, os campos de prisioneiros, o que seria ou não permitido, como é que essas pessoas deveriam ser tratadas para que haja um respeito aos seus direitos. Então, são documentos de destaque ali no início do século XX. O que vem na sequência? Criação da ONU em 1945 e o processo de internacionalização dos direitos humanos decorrente disso. Esse momento é o nosso grande momento, é o mais importante. Então, a gente estuda em um capítulo separado, lá no capítulo 4, na semana 4, a gente vai estudar isso, tá? E depois disso, o comparato destaca. Então,
já coloquem aí, não fiquem ansiosos, nós vamos voltar nisso aqui e destrinchar, porque tem muita coisa para estudar. Mas depois disso, eu quis repetir aqui para vocês, porque no livro dele ele chama atenção para depois da criação da ONU, nós tivemos um momento interessante também em que os países começaram a pensar em proteger direitos de terceira geração, porque na criação da ONU, na DUDH, essa preocupação ainda não existia. Depois eles foram se dando conta desses direitos que são de titularidade coletiva, não é? Que pertencem não a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, mas pertencem à humanidade. E ele ressalta aqui alguns documentos, e eu quero repassar isso com vocês, porque é um tema atual. Nós tivemos recentemente o reconhecimento ao direito ao meio ambiente sadio pela ONU, e a Agenda 2030 está no edital de vocês, e nesse documento também temos uma preocupação com proteção do meio ambiente. Então, vale a pena passarmos aqui por esses documentos. Ele vai ressaltar uma convenção para a proteção do patrimônio mundial, cultural e natural, que é de 1972. Ele diz que é o primeiro tratado que reconhece um direito que é da humanidade. Então, são bens de titularidade coletiva, como eu disse, que é muito típico dos direitos de terceira geração. Tivemos uma convenção para resguardar direitos relacionados ao mar, ao uso do mar, a Convenção de Montego Bay, de 1982. E aí, aqui, temos uma. Não, vejam que não são documentos de direitos humanos, né? São documentos ligados à proteção de direitos de titularidade coletiva. Então, aqui é bem técnico, eles vão falar de exploração, de aproveitamento dos fundos marinhos e oceânicos, dos limites da jurisdição de cada país, mas o comparato diz que isso representa um quarto estágio na titularidade subjetiva dos direitos humanos. A gente passou pela proteção individual, depois para a proteção dos grupos sociais vulneráveis, proteção dos povos e proteção de toda a humanidade. Eu nem chegaria a quarto estágio, eu pararia ali no terceiro, quando eu acho que isso aqui se encaixa já na terceira ali, proteção dos povos, como essa titularidade coletiva, né? Então, depois vocês deem uma olhada aqui, mas não é uma matéria que costuma cair em provas de direitos humanos com cobrança de detalhes desse texto, tá? Não é para se preocupar em fazer a leitura desses tratados, não, é só o que está aqui. E uma atenção especial à proteção do meio ambiente. Como que isso começou? Gente, o que nós já tivemos de documentos importantes lá na ONU relacionados à proteção do meio ambiente? Tudo começa com um encontro entre os países, uma conferência em Estocolmo, em 1972. Então, foi um primeiro encontro. Conferência não se confunde com convenção. Conferência é encontro, tá? Às vezes, das conferências resultam documentos. Então, não confundam esses termos. Depois da Conferência de Estocolmo, os países se reuniram para conversar sobre meio ambiente. 20 anos depois disso, surge uma convenção sobre a diversidade biológica. Então, isso aqui já é um tratado, e é um tratado, inclusive, que foi promulgado pelo Brasil, e em 1994, uma convenção quadro sobre mudança do clima. Então, já estamos falando de temas ligados, né, à proteção do meio ambiente, são documentos que trazem o grande valor da terceira geração, que é a ideia de solidariedade, que está presente aqui nesses documentos. Já se fala de um dever de desenvolvimento sustentável, não pode acontecer a qualquer custo, o desenvolvimento tem que respeitar normas de proteção ambiental, tem que respeitar direitos dos trabalhadores, direitos humanos, né, como um todo. E aí ele ressalta problemas que nós temos advindos desse desenvolvimento desenfreado. Depois nós tivemos, aí aqui ele fala um pouquinho sobre essa convenção, não é para vocês se preocuparem em ler o texto todo, pelo amor de Deus.
Já falei com os alunos que estão me perguntando o que ler, vocês vão ler o que está na apostila, eu estou sempre direcionando vocês. Nada de pegar esses tratados para ler, tá bom? Depois nós tivemos uma conferência no Rio de Janeiro, vocês se lembram da ECO 92? Os países se encontraram lá no Rio para falar sobre meio ambiente, e 20 anos depois, inclusive, eles voltaram, né, em 2012, para discutir essa proteção do meio ambiente. Depois da ECO 92, nós tivemos o protocolo, o famoso protocolo de Quioto, em 1998, o encontro no Rio, a conferência Rio 20 20 anos depois da ECO 92. E o que nós temos em termos de direito? Nós não temos um tratado da ONU, preste atenção aqui, nós não temos um tratado da ONU que preveja um direito ao meio ambiente sadio. Nós temos tratados diversos que falam sobre proteção do meio ambiente, mas ainda não há um tratado na ONU que nos garanta o direito ao meio ambiente. Nos sistemas regionais, nós já encontramos previsões sobre esse direito ao meio ambiente na Carta Africana, lá no sistema regional africano, e aqui no nosso sistema regional americano, no Protocolo de São Salvador. Então, já há uma menção a esse direito ao meio ambiente. Nos sistemas regionais, repitam comigo, porque se a banca faz uma mistura e um jogo de palavras aqui, é muito fácil errar. O que aconteceu recentemente, gente? A ONU, pela primeira vez, reconheceu que nós teríamos sim um direito ao meio ambiente sadio. Isso está num tratado? Não, não existe ainda um tratado na ONU com direito ao meio ambiente sadio, mas já há uma resolução da ONU que traz isso, a Resolução 76.300, que é de 2022. Então, primeiro o Conselho de Direitos Humanos falou desse reconhecimento em 2021, e a Assembleia Geral da ONU promulgou uma resolução nesse sentido em 2022. Olha como que isso é recente, gente. Isso aqui é bom demais para cair, né? Essa resolução da ONU de 2022 reconhece o direito ao ambiente limpo, saudável e sustentável como um direito humano, observa o direito à alimentação limpa, saudável e sustentável, observa que esse direito está ligado a outros direitos. Claro, nós já estudamos aqui a ideia de indivisibilidade dos direitos humanos, afirma que a promoção do direito a um ambiente limpo, saudável e sustentável requer plena implementação de acordos multilaterais relacionados ao meio ambiente, observância dos tratados sobre esse tema, e convoca os estados, organizações internacionais, empresas e outros interessados a adotar políticas nesse sentido, a aumentar a cooperação internacional, a ter um mecanismo de capacitação de pessoas que possibilitem isso, que compartilhem boas práticas, para que, ou seja, devemos todos empenhar esforços para que consigamos esse meio ambiente limpo, saudável e sustentável para todos. Então, isso em 2022 na ONU. Concomitantemente, coincidentemente, também tivemos uma mudança importante aqui no Brasil. Em 2022, em julho de 2022, no julgamento da DPF 708, relativo ao Acordo de Paris, o que o STF falou? Os tratados internacionais de proteção ao meio ambiente devem ser considerados tratados de direitos humanos. Ah, professora, mas isso não era óbvio? Não, não era. Isso é uma novidade. O Supremo disse isso em 2022. Sim, mas qual a grande consequência? A consequência é que esses tratados, enquanto não eram reconhecidos como tratados de direitos humanos, tinham status de lei ordinária. A partir do momento que são reconhecidos como tratados de direitos humanos, passam a ser normas supralegais. E futuramente, olha isso, um tratado de proteção ao meio ambiente que vier a ser ratificado poderá ser internalizado com status de emenda, porque isso só é possível para tratados de direitos humanos, e eles são agora considerados tratados de direitos humanos.
Então, os que nós já temos subiram de nível. Eram leis ordinárias, passam a ser considerados normas supralegais. Os que vierem a ser incorporados poderão ser incorporados com status de emenda. Percebem? Então, isso é muito importante. Então, destaque aqui para essa proteção internacional do meio ambiente, esse reconhecimento por parte da ONU e essa jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal, tá? Peço desculpas por gastar um pouquinho mais aqui do tempo de vocês com esse capítulo, mas eu sei que é quase uma reclamação comum dos alunos, né? Professor, eu leio, tenho dificuldade de entender, então eu busquei conversar com vocês aqui sobre os aspectos mais relevantes para garantir que vocês entenderiam o que é mais importante dentro desse capítulo, dessa temática.